Boa tarde, pessoal, tudo bem? Excelente sábado para todos vocês. Tá começando aqui mais uma Masterclass do Terça Livre. É Masterclass que normalmente, né, a gente costuma fazer ela fechar na área de assinantes apenas do Terça Livre, anteriormente do Terça Livre Premium, né, agora do Terça Livre Juntos. A gente optou por fazer ela em aberto aqui, transmitir ela para todos vocês. Por que a gente optou por isso, né? Primeiro, porque teve muita gente que estava reclamando que houve aí um atraso no envio do acesso, né? E nós descobrimos que uma parte desse atraso pode ser acreditado ao fato de que nós estamos sofrendo um ataque, né? Um tipo de ataque muito simples de se fazer, na verdade, né? Mas que causa muito problema, que é aquele ataque que você simula com robôs vários acessos para ir lotando o servidor. É por isso que a gente teve que fechar o carrinho de compras, né, de assinaturas ontem, né? Hoje de manhã também tivemos esse problema, por isso que hoje de manhã eu e o Alan não pudemos cumprir com o nosso compromisso de fazer uma live com vocês de perguntas e respostas. Essa live ficou transferida para amanhã, mas a gente fez questão, né? Nós nos esforçamos e trouxemos aqui a Masterclass que a gente prometeu no momento combinado, tá bom? Então essa live aqui, essa Masterclass está sendo transmitida para todos vocês, mas se você não é assinante ainda do Terça Livre, não se esqueça, vá lá para tercalivrejuntos.com.br. Por conta também desse problema, né? Por conta desse problema do sistema, a gente vai fazer o seguinte: para as perguntas que vão ser feitas ao ministro Ernesto Araújo, tá? Elas serão feitas pelo grupo do Telegram. Tá bom? Eu tô aqui acompanhando do grupo do Telegram durante a palestra do ministro. Só você usar a hashtag pergunta para facilitar para mim, tá? Eu vou procurar lá hashtag pergunta lá no meio do chat e eu vou achar as perguntas de vocês e eu vou selecionar algumas, né? Aí vai ser discricionalidade minha mesmo, tá, gente? Aí não tem como fazer. Não dá para fazer todas as perguntas também pro ministro, mas eu prometo que vou ser o mais justo possível e trazer aqui os assuntos mais abrangentes e mais que possam interessar o maior número de pessoas, tá bom, pessoal? Bom, dados esses recados para vocês, sem mais delongas, queria cumprimentar e dar as boas-vindas aqui ao ministro Ernesto Araújo. Boa tarde, ministro, como é que vai? Boa tarde, Ítalo. Prazer estar contigo aqui, com todos aí que estão nos vendo. Perfeito, só falar um pouquinho mais perto do microfone. Isso mesmo. Então, ministro, passo a palavra para o senhor, né? O senhor fique à vontade, né? A tribuna do senhor. Obrigado. Muito bom ter essa oportunidade de falar com todo o pessoal aí do Terça Livre. Eu queria, no final, falar um pouco do tema do tecnototalitarismo, né? Que é uma coisa que está realmente ganhando corpo e em relação à qual a gente precisa se posicionar. Mas eu queria tentar construir um pouco uma história de como a gente chegou até aqui, uma das muitas maneiras, né, infinitas maneiras de ver o fluxo da história. E eu queria falar de uma tríade, que é a tríade conservadorismo, liberalismo, totalitarismo. Eu acho que em torno desses três movimentos, dessas três maneiras de ver o mundo, de atuar na política, a gente consegue entender um pouco a história dos últimos 150, 200, 250 anos. São três forças que, de alguma maneira, se digladiam e, às vezes, se penetram ao longo desse tempo. Tem várias colorações, várias nuances, mas essa é uma maneira de ver. Não quero ir lá atrás, queria começar falando, dando o exemplo do tempo da Segunda Guerra Mundial, né? Uma maneira de ver a Segunda Guerra é o seguinte: você teve uma grande potência liberal, Estados Unidos, uma grande potência conservadora, Inglaterra, Roosevelt, Churchill, lutando contra um totalitarismo, né, o nazifascismo, mas aliados a um outro totalitarismo, o totalitarismo comunista soviético. O que houve foi, claro, uma vitória, né, dessa aliança liberal conservadora junto com
digamos, elemento totalitário representado na época pela União Soviética. Eu acho que uma das coisas interessantes aí é ver essa primeira, bom, acho que eu vi outras, mas essa interessante aliança liberal-conservadora, que é a aliança Estados Unidos, Reino Unido, nessa época, né? Muito representada por essas figuras de Churchill e Roosevelt, né? A partir de 1945, final da Segunda Guerra, o que nós temos? Um enfraquecimento muito grande do conservadorismo, em parte por causa do fim do Império Britânico e do enfraquecimento do Reino Unido, da Inglaterra como grande potência, né? Claro, o afastamento desse bloco ocidental, liberal-conservador, mas cada vez mais só liberal, do totalitarismo soviético da época, claro, e essa estruturação de uma Guerra Fria. Então, no período mais ou menos 45 até 1980, o que a gente tem basicamente é o liberalismo tentando enfrentar o totalitarismo sozinho, né? O que não dá muito certo, né? Nesse período você tem toda a dificuldade, digamos, do Ocidente de prevalecer, não consegue prevalecer e mal consegue, às vezes, se sustentar nesse período de Guerra Fria, né? Um crescimento, né, e uma afirmação do bloco totalitário, com ao mesmo tempo esse enfraquecimento, um desaparecimento da vertente conservadora, né? Por que o liberalismo não consegue enfrentar o totalitarismo sozinho? Acho que é uma coisa que depois se perpetua ao longo das décadas. A minha interpretação é de que o liberalismo sozinho ele não é profundo o suficiente como sistema de compreensão do ser humano, como sistema de compreensão da sociedade. Ele é demasiadamente concentrado na economia, ele não tem digamos, a pegada espiritual, ele não tem a pegada filosófica necessária para entender, para se constituir como uma visão forte o suficiente para mobilizar as pessoas, para mobilizar as forças das pessoas contra uma escalada totalitária, né? Bem, então, ao longo desse tempo, chega ali nos anos 70, eu acho que a presidência de Jimmy Carter nos Estados Unidos é um pouco um retrato desse momento de um pouco fracasso de um projeto de existência, de um projeto unicamente liberal, né? Porque diante do adversário comunista, Jimmy Carter chega e fala, basicamente, olha, pessoal, não deu, não dá, vamos ficar aqui vamos ficar quietos e talvez a fera não nos ataque, mas não dá, a gente não consegue vencer isso, no máximo vamos jogar para perder de pouco, vamos jogar pelo empate. E aí temos a grande mudança em 1980, mais ou menos, né? Nesse cluster ali, onde você tem eleição de Ronald Reagan, Margaret Thatcher chegando ao poder e o Papa João Paulo II. Então, esse grande trio conservador que veio a vencer a Guerra Fria, né? Reagan, Thatcher, João Paulo II, né? Que inauguram esse período de anos 80 como uma espécie de anti-anos 60, né? Então, se a gente volta um pouco, a gente vê os anos 60 como talvez o grande momento em que o totalitarismo, o marxismo cultural penetra o liberalismo, né? E a partir daí é que se cria, digamos, esse grande enfraquecimento também do liberalismo ocidental. É quando o totalitarismo cria raízes dentro do liberalismo ocidental. Nessa época, por exemplo, aquele pensador americano Leo Strauss falava de uma tendência de convergência, começou a falar dessa tendência de convergência entre o capitalismo e o socialismo, que na verdade eu acho que é mais do que isso, né? É essa penetração do universo liberal por um amálgama, digamos, marxista e não é propriamente uma convergência, é uma força de gravidade que começa a puxar a estrutura liberal rumo ao totalitarismo marxista, né?
Os anos 60 é a época das duas grandes revoluções culturais, né? A Revolução Cultural Ocidental, com toda a Revolução dos Costumes, mas também, um pouco esquecida, a Revolução Cultural Maoísta, né? Talvez não por acaso tenham o mesmo nome, né? Esse plantio do marxismo dentro do liberalismo é algo que vai perdurar, e lançar, depois ter seus frutos, digamos assim, seus frutos um pouco amargos ao longo do tempo. Mas anos 80 é um período de triunfo, renascimento do conservadorismo. O conservadorismo se coloca, digamos, na frente de uma nova aliança, digamos assim, liberal-conservadora, injeta vida novamente no liberalismo econômico, na ideia de um capitalismo como uma força viva da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, claro, com o elemento que traz o conservadorismo, que é o elemento da profundidade, da cultura, da tradição, do nacionalismo, do apego à pátria, do apego à fé, o apego à família e todo esse conjunto de valores que o liberalismo vinha desprezando. E por isso é que ele adquire essa força que permite, em apenas mais ou menos 10 anos, digamos, vencer a Guerra Fria. Claro que a gente está falando em termos muito genéricos, né, entre vencer, perder e tal, mas é um pouco o desenho que a gente vê quando se afasta um pouco, né? Então, em uma década, essa nova aliança liberal-conservadora, com os conservadores no comando, derrota o Império Soviético, né? Vence uma guerra que o liberalismo sozinho já não tinha coragem de lutar, né? Mas ficou parecendo que foi o liberalismo que venceu, né? Quando na verdade foi muito mais o conservadorismo. Foram muito mais a fé, o sentimento nacional como, né, base de sustentação de uma economia capitalista que triunfaram. Mas a percepção não foi essa, a percepção foi um triunfo do capitalismo sobre o socialismo, né? E não do triunfo desse conservadorismo com uma economia liberal contra um modelo totalitário. Então, de certa forma, o conservadorismo ganhou, mas não levou, né? Não levou na percepção histórica, na percepção e na estrutura de poder que resultou do final da Guerra Fria. Então, a partir de 1990, você tem a queda do Muro de Berlim, 89, enfim, toda a Revolução, né, as revoluções brandas ali na Europa do Leste. Existe essa ideia de um triunfo, né, da democracia liberal e da economia de mercado, ou seja, um pouco do complexo liberal, mas não existe uma ideia do triunfo verdadeiro, aquele representado por Reagan, Thatcher, João Paulo II, né? O Reagan tem o famoso discurso de despedida dele em 1988, em que ele diz: olha, estamos aqui a ponto de, basicamente, né, não com essas palavras, mas estamos aqui a ponto de vencer o conflito geopolítico, mas não podemos nos esquecer do conflito cultural, né? Então, se perdemos esse conflito cultural, não adianta nada. Reagan tinha muito claramente essa ideia. Mas o que se estrutura é um mundo em torno da forma econômica da sociedade, né? Essa época só se pensa em economia, na globalização, claro que é o que começa nesse momento, e não se pensa na estrutura mais profunda de pensamento e de crença que embasa uma sociedade, né? Se trabalha na liberalização das trocas comerciais, dos investimentos, mas não há muita preocupação com a liberalização das trocas de ideias. Então, começa a globalização e um pouco ao mesmo tempo começa o globalismo. E aqui chegamos, né, num termo que tem muitas maneiras de defini-lo. A maneira como eu defino, como eu vejo o globalismo, que acho que é um termo muito útil, não é a ideia de um governo mundial propriamente, talvez um aspecto lateral. É, sobretudo, esse momento, esse fenômeno que começa em 1990 e depois cresce, de captura da estrutura econômica capitalista, globalizada, pelo marxismo, pelo totalitarismo, né? Isso é que vai se constituir numa nova força, num novo amálgama, né? Essa estrutura de uma economia liberal, aberta, competitiva, preocupada com a competitividade, que se descola
de uma base social tradicional, que se descola de uma base de crenças, sentimentos comuns das sociedades, que se descola do sentimento nacional, que se descola da nação e começa cada vez mais a se acoplar a um outro sistema de pensamento, um sistema que a gente vai chamar talvez o politicamente correto, por falta de outro nome. Então, o que acontece? A democracia liberal, ela parece ser o regime político natural de uma economia de mercado. Então, surge essa ideia de que, naturalmente, a abertura econômica, a globalização, levará a um mundo cada vez mais democrático. Mas não é bem assim, porque essa equação não vem de graça, né? Viria de graça se não houvesse, do outro lado, um sistema totalitário, se não houvesse um totalitarismo de alguma maneira à espreita e de alguma maneira penetrando esse amálgama. Mas existe, né? O mundo é isso. Então, se tivéssemos num sistema fechado, onde só existisse a economia de mercado, o liberalismo, sim, né? Haveria essa tendência natural, porque a democracia liberal realmente onde funciona, digamos, a forma política de um regime capitalista, forma natural, talvez, né? Mas isso não é assim, isso não vem de graça. Então, a ideia de que ao se tornar capitalista o mundo se torna automaticamente democrático não se concretizou. O que aconteceu ao longo desse tempo? Um distanciamento, né, do liberalismo em relação a essa raiz da sociedade. Esse descolamento foi abrindo espaço para a penetração totalitária. Nos primeiros 10 anos de globalização, mais ou menos entre 1990 e 2000, esse processo não era muito nítido. Ainda havia um pouco, não sei se deliberadamente ou não, um pouco a noção de que que o totalitarismo marxista é anticapitalista, né, por definição. E havia, né, todas as correntes anti-globalização de esquerda que jogavam pedra contra a globalização, diziam, olha, isso aqui cria desigualdade, cria problemas sociais de toda ordem. Isso ainda persistia, mas eu acho que já não, talvez, com tanta sinceridade. Mas a partir do ano 2000 nós vamos ver já cada vez mais um acoplamento entre marxismo e globalização, entre marxismo e capitalismo, né? Eu sempre digo isso, o inimigo, né, do marxismo não é o capitalismo. O inimigo do marxismo é a própria liberdade humana, a própria integridade humana como ser espiritual, como ser mais complexo do que simplesmente um ser material. Mas, enfim, eu acho que, né, talvez desde o começo, né, se a gente vai ver Marx, o marxismo sempre quis virar o capitalismo contra si mesmo, né? Nunca quis enfrentar diretamente o capitalismo. Isso volta muito claramente nos anos 90, nos anos 2000. O que acontece nesse período? Existe um pensamento liberal, clássico, tradicional, que tem todos os seus méritos. Eu me considero, em parte, um liberal no que tange a economia, mas eu acho que o liberalismo, nessa época, ele já começa a se transformar no isentismo, né, que é um termo mais recente que a gente usa aqui no Brasil, mas ele deixa de pensar, né? O liberalismo, o capitalismo liberal, ele para de pensar, para de ter uma filosofia, para de pensar nos fundamentos da sua própria existência, nos fundamentos da existência humana. Ele se dedica apenas à economia de mercado, e isso o empobrece imensamente. O Ocidente abandona as suas raízes filosóficas, as suas raízes de pensamento, e surge essa ideia de que o capitalismo liberal, a economia liberal, não pode pensar, não pode ter ideias, não pode. Acho que já começa isso, dizer qualquer ideia, qualquer filosofia é ideologia e precisa ser
colocada de lado, né? A ideia de que só existe o comércio, só existe o investimento, só existem as trocas econômicas. Mas se nós vamos na raiz do liberalismo, isso foi uma conversa interessante que eu tive outro dia com um grande amigo, o Otávio Facuri. A gente estava falando sobre Adam Smith, e o Otávio estava lembrando essa questão que o Adam Smith é lembrado pela riqueza das nações, né? Primeiro grande texto da economia liberal, mas ele mesmo considerava a grande obra dele a teoria dos sentimentos morais, né? Que fala justamente da base filosófica, de pensamento, de sentimento da sociedade. Né? E Otávio lembrava também que o próprio livro da Riqueza das Nações é a riqueza das nações, né? Como a economia produz bem-estar para as nações, não é a riqueza do indivíduo, né? Ele mantém a ideia, né, o sentimento de que você precisa ter uma estrutura nacional, a comunidade humana ela precisa se organizar em torno de uma estrutura nacional, mesmo dentro de uma economia capitalista, e principalmente, talvez, dentro de uma economia capitalista, ou seja, já no nascimento, fica claro que não existe uma incompatibilidade entre nacionalidade e eficiência econômica, muitíssimo pelo contrário, né? E muito menos uma incompatibilidade entre economia e moral, nesse sentido de filosofia, de pensamento. Então, eu acho que talvez grande parte do problema é essa recusa ao pensamento, essa recusa às próprias bases filosóficas do Ocidente, que são tanto liberais quanto conservadoras, mas é pegar a parte conservadora e jogar fora, e a própria parte liberal também, não, isso aqui é ideologia e tal, não interessa, vamos simplesmente pensar em comércio. Então, eu acho que, né, os anos 90, 2000 foram um pouco a preparação do terreno para o globalismo, né? Ainda existiu um pouco o vício, talvez, anticapitalista por parte da esquerda. Mas, a partir dos anos 2000, definitivamente começa a tomar forma o globalismo. Esse ano é interessante porque é o ano do ingresso da China na OMC. Esse não é o único evento que começa a consolidar esse paradigma globalista, mas ele é importante. Com o ingresso da China na OMC, você começa a ter a consolidação do marxismo de mercado. O marxismo de mercado é um conceito de uma economista italiana, um livro muito interessante chamado Maonomics, né? Economia de Mao, digamos assim, Loretta Napoleone, que é justamente, né, eu acho que uma maneira muito clara de designar esse amálgama que se considera impossível, mas que é o que vem acontecendo na prática no mundo, de um pensamento marxista e de uma determinada estrutura totalitária. Não estou falando aqui necessariamente de China, estou falando de uma estrutura de pensamento e de uma estrutura de poder. Dessa tomada digamos, da economia liberal por uma determinada estrutura totalitária. É interessante porque nessa época se dizia muito que quanto mais de novo, não quero falar especificamente de China, mas é importante falar também, enfim, de qualquer país que tenha a importância econômica que tem a China no mundo, como outros. Se dizia muito que com a abertura econômica, enfim, esse ingresso na OMC, que simboliza também a abertura econômica, a China se tornaria cada vez mais parecida com o Ocidente, né? E o que a gente viu nesses últimos 20 anos é o Ocidente se tornando cada vez mais parecido com a China. Acho que não por causa da China, mas porque isso faz parte de um determinado fenômeno de consolidação desse novo paradigma. E aí o que nós temos aí cada vez mais aceleradamente a partir do ano 2000 é um deslocamento, uma migração de tudo que existe no campo liberal em direção ao campo marxista, em direção ao campo totalitário, né? Ao mesmo tempo, nesse começo de anos 2000, o Ocidente, ou parte do Ocidente, começa a acreditar, por causa do 11 de setembro, que o seu inimigo é o terrorismo, o islamismo radical, o que foi um grande equívoco, como a gente sabe hoje, mas que mostrou as fraquezas do Ocidente. Porque
nesse confronto com o terrorismo, o Ocidente mostrou que ele não sabia mais se defender no plano do pensamento, né? Mostrou que sem o conservadorismo, o liberalismo ocidental não tem essa capacidade de defesa, não tem a capacidade de saber o que ele é e de defender o que ele é. Ele fala de democracia, fala de valores, fala de igualdade, mas isso são palavras vazias, palavras que não mobilizam as pessoas para defender a sua sociedade, defender aquilo em que elas acreditam, porque elas não acreditam mais nessa especificidade da sua sociedade. Acho que isso começou a ficar claro também na famosa guerra contra o terror, né? Eu acho que sem o conservadorismo, o liberalismo ocidental ele é uma espécie de um pássaro ao qual cortaram as asas. Ele está ali, mas ele não consegue voar. Ele é um pássaro, está bem, mas o que faz o liberalismo voar é o sentimento conservador, é o pensamento conservador. Eu acho que ninguém consegue defender Stuart Mill, Hayek, se não é capaz de defender Platão e Aristóteles, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino. Mill e Hayek são, claro, pensadores importantes, mas, para dizer dois pensadores liberais, obviamente, mas Mill e Hayek são uma muralha de papel. São uma muralha de papel contra qualquer avanço totalitário. Para realmente deter um avanço totalitário, para ganhar terreno contra o totalitarismo, é preciso voltar à rocha sólida do Ocidente, que é o conservadorismo, que é todo o pensamento conservador desde os gregos. Bem, e a partir da eleição de Barack Obama nos Estados Unidos, o que acontece? Esse movimento, digamos, de aproximação entre liberalismo e totalitarismo, ele ganha uma ponte, ele ganha um instrumento muito forte, que já existia antes, mas que ele se instala no coração do Ocidente, que é o politicamente correto, né? Então, isso vai gerar, digamos, toda a abertura das fronteiras, o desarmamento unilateral do pensamento no Ocidente em benefício do totalitarismo. E, além disso, nessa época, com crise econômica de 2008, 2009, o que acontece? Além de perder a alma, o Ocidente perde também a competitividade econômica. Ele já vinha decaindo, mas ele perde o dinamismo econômico que era, digamos, a justificação desse primado liberal. E a sociedade no Ocidente começa a se estruturar com base em uma coisa muito estranha, uma espécie de um complexo de exclusões e proibições, onde as pessoas se vigiam umas às outras, o tempo todo preocupadas com o menor sinal, né, de qualquer coisa que possa ser apontada como algum ismo, né, como racismo, sexismo, negacionismo, né? Começa a se formar essa sociedade da censura total. Já um pouco a degeneração do liberalismo, né? Aí a gente volta um pouco na questão do conservadorismo como não só um pensamento mais profundo, mas também um pensamento muito mais ligado ao bom senso, né? É claro que ninguém é contra, ninguém dentro do campo conservador é contra os valores da igualdade, os valores da igualdade de gênero, ou entre etnias, etc. Mas o que a sociedade perde é o bom senso. O Chesterton tinha aquela frase, né, de que the world is full of Christian ideas gone mad, né? O mundo está cheio de ideias cristãs enlouquecidas. É um pouco isso, né? Eu acho que o politicamente correto é um conjunto de ideias cristãs, de ideias conservadoras, de ideias tradicionais do Ocidente enlouquecidas. A ideia da dignidade humana, da qual decorre os direitos humanos, fundamentalmente da igualdade entre todas as pessoas, independentemente de classe, independentemente de qualquer coisa, é fundamentalmente uma ideia conservadora, uma ideia cristã, mas a partir desse momento histórico que nós estamos vivendo, ela enlouquece, ela vira um mecanismo de punição, um mecanismo de vigiar e punir, como diz Foucault, que é também fazendo um outro parênteses, né, interessante, porque o Foucault é um pensador como outros pensadores, digamos, dessa linha, não sei como classificar, se é liberal, se é totalitário, mas enfim,
de certa forma, ele denuncia um determinado tipo de sociedade, mas ele acaba contribuindo para a formação desse tipo de sociedade, né? Ele denuncia, digamos, aquela sociedade do pós-guerra, liberal, capitalista, como sendo uma sociedade que, de maneira mais sutil do que as sociedades anteriores, se estrutura em torno de surveiller e punir, né? Vigiar e punir, mas, no fundo, com o passar dos anos, essa é a sociedade que está surgindo a partir do próprio campo onde Foucault, nesse caso, é prezado e utilizado, né? Bem, então, essa mentalidade da censura total, do politicamente correto, o que acontece? Ela, claro, penetra nas universidades totalmente, domina as universidades dentro do mundo capitalista, entre aspas, democrático, entre aspas, mas não apenas isso, ela cada vez mais penetra nas empresas do mundo capitalista. Isso é que eu acho que é interessante. E aqui nós começamos a chegar no tema do tecnototalitarismo, porque essa mentalidade politicamente correta, ela penetra nas empresas tradicionais. Então, penetra, por exemplo, sei lá, na General Motors, na Boeing, em qualquer empresa, através de políticas de diversidade mandatória, de políticas desse tipo. Mas, mais importante que isso, ela está no nascimento das Big Tech. Então, as empresas capitalistas tradicionais, elas, digamos, abrem a porta para o politicamente correto. Mas as Big Tech, né, Google, Amazon, etc., já nascem com o politicamente correto, já nascem com essa mentalidade, já nascem com a ideia da sociedade de controle e punição, da sociedade de censura. É um grande triunfo da penetração gramsciana, né? A penetração gramsciana nas instituições, na imprensa, isso se fala muito, mas o que houve mais ou menos entre 1990 e hoje é a penetração gramsciana das próprias companhias capitalistas. E a geração de uma nova, e a criação de uma nova geração de companhias que cada vez mais estão no centro da vida social, no centro da vida econômica, que já nascem com a mentalidade do controle, né? Bem, mais ou menos nessa época, 2006, por aí, 2007, 2008, nascem as redes sociais, né? E a partir dessas Big Tech. O interessante é que é um universo criado a partir de uma determinada mentalidade né, de raiz totalitária, mas que rapidamente ele começa a ser ocupado pelos conservadores, pelo pensamento conservador. O novo renascimento do conservadorismo, ele se dá nas redes, ele se dá através dessas redes sociais criadas por companhias com uma mentalidade completamente diferente. Então, não sei se pensaram isso, mas as Big Tech talvez tenham achado que as redes sociais, elas difundiriam o conformismo, a obediência a um determinado sistema, mas elas acabaram difundindo a rebeldia, acabaram criando espaço para a rebeldia contra esse sistema, o sistema do politicamente correto. Então, o conservadorismo, ele renasceu nas redes sociais, ele renasceu prezando e se nutrindo do caráter indômito do ser humano, do caráter naturalmente sedento de liberdade, amante de liberdade do ser humano. As redes quebraram o monopólio da grande mídia, que era mais ou menos considerado, né, enfim, pode ser visto como o grande instrumento desse sistema de vigiar e punir até então, e contestaram esse sistema, né? Contestaram esse monopólio. Acho que elas possibilitaram um gigantesco enriquecimento do pensamento humano, da troca de ideias, a partir de um instrumento que não era talvez desenhado para essa finalidade. Bem, o que as redes possibilitaram? Né? Possibilitaram, antes de mais nada, o grande movimento que surgiu no Brasil por volta de 2015 foi o movimento pelo impeachment.
né, da presidenta Dilma Rousseff. É interessante porque depois, claro, se fala muito de Brexit e da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, como parte desse renascimento conservador, que, enfim, os nossos detratores, né, não consideram normalmente por esse nome, preferem usar populista e tal, mas enfim, tem a ver com o mesmo fenômeno do surgimento dessa rebeldia, digamos assim, nas redes sociais. Mas, claro, se fala de Brexit, eleição de Trump, mas é preciso lembrar isso. O nosso movimento aqui no Brasil pelo impeachment foi anterior, foi entre 2015 e mais ou menos maio de 2016, depois você tem Brexit em junho de 2016, eleição de Trump em novembro de 2016. Eu acho que o Brasil, de certa forma, tem a primazia nessa nova organização, nesse novo dinamismo do pensamento conservador. O Brasil foi pioneiro nesse novo conservadorismo, colocar o povo nas redes e depois colocar o povo nas ruas. Eu tinha notado aqui, é um pouco pretensioso, mas eu vou falar, acho que o Brasil é a Atenas do novo pensamento conservador. Podem dizer que é exagero, talvez seja um pouco de exagero, mas eu vejo essa centralidade do Brasil nessa nova constelação. Claro, veio uma contra-reação, né? Começou imediatamente uma contra-reação. O totalitarismo, né, já tão infiltrado no Ocidente liberal, não ia largar esse osso facilmente, né? Então, mais ou menos entre 2015 e hoje, nós mal tivemos tempo de começar, e no caso do Brasil, depois, claro, com a eleição do presidente Bolsonaro, foi outro grande momento dessa gigantesca mobilização das redes, das ruas, do povo autêntico. Mal tivemos tempo de começar a mudar as estruturas, de romper as trancas que nos limitavam, de abrir janelas para deixar o sol entrar, né? E essa contestação está por aí, com toda a demonização do pensamento conservador, né? Com toda a demonização desse renascimento das redes. Qual é a nossa esperança? É aquilo que eu já tenho falado, é a aliança liberal conservadora, né? Tanto no plano doméstico quanto no plano internacional. Aqui, falar um pouco dos Estados Unidos, do momento dos Estados Unidos. Eu acho que o que aconteceu nesses últimos meses nos Estados Unidos foi passar a tentativa de uma centralidade conservadora, ser um país conservador, para talvez voltar a um primado do liberalismo, né? Então, acho que os Estados Unidos passam, talvez, do campo conservador para o campo liberal. Mas acho que isso está muito bem, isso não é um problema, na medida em que se consiga formular e implementar uma aliança liberal conservadora. Com essa mudança nos Estados Unidos, e aqui, né, novamente com uma certa pretensão ou ufanismo, eu acho que o Brasil se torna o maior país conservador do Ocidente, né? Nesse sentido, uma aliança Brasil-Estados Unidos, ela corporifica essa ideia de uma aliança liberal conservadora. Também sem querer exagerar demais, mas se a gente volta lá em 1945, né, falei de Roosevelt, ou de 1941, falei de Roosevelt e Churchill, né, não deixa de ser talvez um pouco isso, né, a gente reeditar uma aliança de um grande país liberal e de um grande país conservador diante de uma ameaça totalitária. E aqui não estou falando, novamente sempre é bom frisar, não estou falando de China, estou falando de uma estrutura de elementos totalitários que estão arraigados, inclusive dentro dos nossos próprios países, inclusive dentro do Ocidente, né? Então nós falamos muito, e já estamos falando com os Estados Unidos, com o novo governo, no sentido de defender a democracia como uma das nossas prioridades, como talvez a prioridade básica, como talvez o elemento básico de uma parceria Brasil-Estados Unidos. Agora, isso
eu insisto, para defender a democracia, a gente tem que entender, ela só pode ser defendida por essa aliança liberal-conservadora. Se nós imaginarmos a democracia simplesmente como uma democracia liberal, ela está completamente exposta à penetração pelo elemento totalitário, né? O politicamente correto ele penetrou o cérebro, digamos, do Ocidente liberal, né? É como se o liberalismo, às vezes a gente olha, parece que ele está possuído por um espírito que não é o seu, por um espírito totalitário. O liberalismo às vezes é como se fosse um zumbi, né? Um ente assim hipnotizado, rumando para algo que não é ele, que não é, né? Deveria estar vindo para cá, para o lado conservador, mas não é isso que acontece, né? Existe, através dessa dominação do politicamente correto, existe, ao contrário, essa força de gravidade que puxa o liberalismo para o outro lado. Mas outra maneira de ver essa ideia de uma aliança liberal conservadora é a ideia de uma necessária união entre as democracias nacionais e as democracias pós-nacionais. Também já tenho procurado falar disso, né? Democracias nacionais, aquelas né, fincadas em um sentimento nacional e construídas a partir de um sentimento nacional. Democracias pós-nacionais, sobretudo o modelo europeu, as democracias já baseadas mais na lei abstrata e na convivência dentro de um determinado arcabouço legal, e não tanto a partir de uma construção de uma constituição sentimental, digamos assim, de uma nação. É curioso porque, nesse sentido, pelo menos aqui no Ocidente, as democracias nacionais são aquelas mais jovens, as democracias pós-nacionais são as mais antigas, né? São aquelas que estão em países mais antigos, melhor dizendo, de uma história, digamos, independente, mas muito mais antiga. Mas eu acho que onde sobrevive a semente do sentimento, né, conservador clássico não é nos países mais antigos, assim, aqui nas Américas, sobretudo. Bem, então, eu vejo esse futuro, né, para uma aliança liberal conservadora absolutamente como algo necessário para que nós mantenhamos a democracia e reforcemos a democracia, tanto no nível internacional como nacional, como eu dizia. Depois vou falar um pouquinho do nacional. Mas existem outros atores que podem fazer parte disso. Acho que Índia, Japão, Austrália são países que podem fazer parte disso. Talvez o próprio Reino Unido, agora depois do Brexit. Eu vejo esses países como outras democracias nacionais, né? E qual é um dos objetivos, deve ser um dos objetivos básicos dessa defesa da democracia a partir dessa união liberal-conservadora, dessa união de democracias nacionais, democracias pós-nacionais? É a restauração do princípio da liberdade. O princípio da liberdade, sobretudo, e antes de tudo, aqui, nas redes, né? Nas redes sociais, onde ele está mais ameaçado, onde ele nasceu, né? Apesar, talvez, da vontade das Big Tech, mas onde hoje onde ele vicejou, mas onde está ameaçado. Bem, o problema que a gente vê muito é a ideia de que, aqui voltando à estrutura dessa tríade liberal, conservador, totalitário, a ideia de que o liberalismo ele deve ser uma coisa equidistante das outras opções, né? Esse é o grande problema que nós enfrentamos, a ideia do isentismo, né? O nem, né? Que o liberalismo não deve estar nem aqui nem ali, que é uma imagem puramente assim geométrica, mas que não corresponde à realidade, né? A ideia de que o centro, né, deva ser uma coisa neutra entre uma esquerda e uma direita. Isso é uma dessas metáforas que, quando você começa a usar, você acaba se perdendo, porque né, a realidade não... A metáfora só vai até um certo ponto, né? E a realidade se impõe. A realidade é de que existe uma proximidade natural entre o que a gente chama de direita e de centro, direita e centro, e uma adversariedade natural com a esquerda.
identificando aqui esquerda com totalitarismo. Por isso que eu acho melhor pensar em termos de conservadorismo, liberalismo e totalitarismo do que em termos de esquerda, direita, centro. Né? Se a gente pensa em termos de esquerda, direita, centro, claro, a gente traça aqui um plano, né? Aqui está esquerda, direita, então põe uma coisa no meio e o bom é estar no meio, porque senão você está muito para um lado, muito para o outro. Mas é um tipo de conclusão que advém de um uso exagerado da metáfora e não da realidade. Não tenho, estou já quase perto de terminar, não sei se como eu estou de tempo. O tempo posso, pode ficar à vontade, ministro. Porque, bem, outra dimensão que a gente precisa ter presente é o seguinte: a eficiência econômica sozinha não resolve, né? Nós acreditamos, acho que os conservadores acreditam no liberalismo econômico, de um modo geral, né? O conservadorismo ele é liberal em economia. Ele acredita no indivíduo, acredita na família, acredita no empreendedorismo, acredita no conceito da sociedade de confiança. Eu acho isso um conceito fundamental, a ideia de que o capitalismo, na verdade, ele nasceu e ele vicejou em sociedades que eram sociedades de confiança, ou seja, sociedades onde as pessoas se sentem bem vivendo umas com as outras, quando as pessoas se reconhecem umas nas outras, onde as pessoas compartilham tradições, as pessoas entendem as piadas umas das outras, entendem os valores umas das outras, embora, né, muitas vezes com todas as diferenças, mas esse é o tipo de sociedade que deu origem ao capitalismo. A ideia de que o capitalismo pode sobreviver numa sociedade totalmente fragmentada, numa sociedade sem raízes, sem um cimento de união, isso é uma das coisas que o totalitarismo tentou plantar dentro e tem conseguido plantar, infelizmente, dentro do liberalismo. Aquele lema americano é uma coisa fundamental: e pluribus unum, né? A partir de muitos, um. A partir de determinada, né? A partir de grupos e pessoas e famílias você forma uma unidade nacional, e esse conceito é fundamental para o sucesso dos Estados Unidos ao longo de 230 anos de vida independente, né? Partindo de, né, pequenas colônias ali na costa leste da América, chegando à grande potência do mundo. E hoje o que o totalitarismo implantado nesse sistema tenta fazer, não só nos Estados Unidos, em toda parte, o contrário, né? Ex uno plures, né? A partir do um, muitos. Fragmentar, né? Fazer com que as pessoas não se sintam bem vivendo juntas, que as pessoas se vejam permanentemente com desconfiança, se vejam permanentemente com rivalidade, com uma perspectiva de adversários, né? Não de competidores dentro de uma economia, mas de adversários permanentes, né? Com uma maneira, no fundo, de destruir a unidade nacional, que é uma base para uma economia liberal saudável, né? Uma sociedade onde, além disso tudo que eu falei, quer dizer, também, né, sociedade de confiança, propriedade, família, né, liberdade de circulação de ideias e não apenas liberdade de circulação de bens. Eu acho que né, parte desse suicídio ocidental, digamos assim, é a ideia de que você pode ter um mundo com liberdade total de circulação de bens e não ter um mundo com liberdade de circulação de ideias, com liberdade de circulação de pensamento. Isso é um absurdo, a meu ver, do ponto de vista histórico, do ponto de vista ético e todos os outros. Mas é o que às vezes se pensa em implementar, né? Então, o que nós vemos também como desafio é o seguinte: o poder econômico migrando para o lado do totalitarismo, né, no mundo. Isso começa em 1990, se intensifica a partir do ano 2000, e hoje nós temos essa realidade. Então, como defender as liberdades básicas, como defender a democracia se o poder econômico migra para um tipo de pensamento que não é democrático? Isso também é um grande desafio. Uma coisa curiosa que eu anotei aqui a respeito dessa sociedade de censura total em que a gente começa
a viver, é ver, enfim, determinadas correntes que apelam ao iluminismo, né, ao sentimento e ao prestígio do iluminismo como uma referência, ao mesmo tempo defendendo a censura e defendendo a falta de liberdade de expressão. O iluminismo, lá no século XVII, século XVIII, ele, claro, nasceu como um liberalismo totalmente válido, quebrando dogmas, né, e nasceu com o livre pensamento e a livre expressão do pensamento como o seu, como o seu cerne, como o seu núcleo, né. E depois ele foi, acho que a partir da Revolução Francesa, o que aconteceu? O iluminismo foi capturado pela esquerda, foi capturado pelo totalitarismo, e passou a ser parte de uma estrutura de sociedade de controle, de uma sociedade de opressão naqueles anos iniciais ali da Revolução Francesa. Então, eu acho que o que aconteceu no século XVIII é pouco semelhante ao que aconteceu no século XX. Uma determinada estrutura de pensamento liberal, naquela época o iluminismo, e hoje, enfim, o liberalismo do século XX, capturado por um totalitarismo, capturado por contaminado por um vírus totalitário, completamente diferente, completamente avesso à sua essência, né? Eu acho que esse paralelismo é algo que a gente pode tentar fazer. Bem, eu já vou chegar um pouco mais na questão das redes, mas queria ainda dizer o seguinte: eu acho uma coisa curiosa, que grupos, pessoas, correntes que são contra hoje a nossa proposta, essa proposta de uma aliança liberal conservadora, eles alternam muito o tempo todo entre um enfoque principista e um enfoque dito pragmático, né? Então, quando a gente diz alguma coisa que é interpretada como sendo contra o politicamente correto, seja em relação a gênero, a clima, o que quer que seja, né, quem pronuncia alguma coisa contra o dogma é imediatamente ostracizado, e toda essa pessoa ou esse grupo é invalidado, né? Qualquer outro pensamento que essa pessoa, esse grupo exprima, é invalidado por um determinado elemento onde se considera que essa pessoa quebrou um dogma politicamente correto, né? Mas esses mesmos, digamos, adversários, digamos assim, do nosso pensamento, quando a gente fala, por exemplo, do tema da liberdade, do tema da necessidade de maior democracia em países totalitários, aí não pode falar isso. Aí a gente está sendo contra o comércio, está prejudicando o interesse comercial. Não é verdade na prática, mas aí o que conta é, digamos, o pragmatismo, né? Então, você vai do principismo para o pragmatismo, depois volta para o principismo e vai para o pragmatismo, sempre para ser contra a nossa linha de pensamento. Eu acho curiosa essa alternância, né? Bom, acho que isso é um exemplo de como o pensamento totalitário funciona. E ele funciona muito por a desintegração da realidade, né, e desintegração do pensamento, onde cada fato, cada fenômeno tem ele chama uma reação correta, unicamente uma e uma frase correta. Como se, tem uma frase para dizer para cada fenômeno, né? É curioso isso, a gente vê isso na logosfera hoje, né, no mundo. Imediatamente, qualquer fato que aparece, né, na nossa consciência coletiva já surge, por parte desse complexo aí totalitário, qual é a frase que você tem que dizer, qual é o tipo de palavra que você tem que dizer para reagir àquilo, né? O automatismo da resposta, né? E se essas reações, se essas frases feitas que respondem a cada fenômeno não
não se coadunam uma com a outra, se elas são incompatíveis uma com a outra, o problema é seu. Entende? Não, esse sistema não está ali para gerar nenhum tipo de coerência, ele está ali para gerar poder, a partir de uma resposta automática a cada tipo de fenômeno, né? Então, o totalitarismo está aí para te dominar, ele não está aí para te dar uma visão coerente da realidade. Por outro lado, o conservadorismo, o que é? O conservadorismo ele pensa sobre cada fato, né, e tenta reagir a cada fenômeno a partir de um determinado grupo de princípios e a partir de um pensamento minimamente coerente. Ao mesmo tempo, o conservadorismo sabe que as contradições elas convivem dentro do espírito, convivem dentro da vida humana, né, mas o conservadorismo ele parte desse princípio de que as contradições que existem aqui no plano, digamos, mais perto da realidade imediata, elas acabam se conjugando e fazendo sentido num plano mais elevado, que, enfim, dentro do pensamento cristão, a ideia de Deus, mas não necessariamente atado a essa perspectiva religiosa. A ideia de que existe uma ordem, existe uma lógica, digamos assim, superior que explica isso, mas também ao mesmo tempo que é uma lógica dinâmica, que não é uma lógica fixa, ao contrário do pensamento totalitário. Então, o totalitário é sempre categórico no fenômeno individual, e ele é desintegrador aqui, quer dizer, ele não considera que exista um plano superior. Enquanto o conservadorismo ele reconhece a contradição aqui no micro, mas ele vê o sentido no macro. Basicamente isso. Bem, estou aqui digredindo em várias coisas, mas só mais uma ideia, voltando a essa questão do pragmatismo e do liberalismo, né? Eu acho que o grande problema é que, digamos, as correntes liberais muitas vezes não compreendem essa ameaça do totalitarismo. E não compreendem como elas precisam, essas correntes liberais, estar juntas com as correntes conservadoras para levar adiante os seus próprios objetivos liberais, que são convergentes com os objetivos conservadores. E se deixam levar por essa ideia do pragmatismo como ditando as reações e as ações. Então, eu tenho dito que é um pouco um exagero talvez também, mas que onde você tem um liberal sendo pragmático, em algum lugar do mundo tem um totalitário se dando bem. O pragmatismo ele é uma maneira de manter uma determinada cegueira nas correntes liberais para que elas trabalhem não em favor dos seus próprios objetivos liberais, mas que acabem trabalhando por um desvio em favor dos objetivos totalitários. Bom, e aí chegamos hoje na questão das Big Tech, mais especificamente, que são a grande força hoje, puxando o liberalismo, puxando a democracia para o lado do totalitarismo, né? Está ficando bastante claro. Eu acho que nessas últimas semanas, meses, as Big Tech cansaram de brincar, cansaram de ver o mundo que elas inventaram para fechar a sociedade, sendo usado para abrir a sociedade, sendo usado para a liberdade de expressão, para a liberdade da troca de opiniões, e resolveram partir para a ignorância, né? Então, a gente não está aqui para... né? Acho que as Big Techs pensaram aqui, a gente não está aqui para essa coisa de liberdade, não. A gente está aqui para ajudar a implementar uma sociedade totalitária dentro do liberalismo. Eu acho que isso não sei se eles sabem que eles pensam assim, mas eu tenho a impressão que eles pensam assim, né? Né, partiram para a exclusão dentro de uma ótica que é uma ótica tradicionalmente totalitária, que é a do, em inglês se chama o selective enforcement, né, que é a implementação seletiva de determinadas normas, né? Os sistemas totalitários, há muito tempo eles utilizam isso, foi assim na União Soviética, foi assim em outros. Você tem tantas normas que você estará sempre descumprindo uma delas. E o poder está em discricionariamente aplicar ou não aplicar as normas de acordo com a conveniência política, de acordo com a personalidade de quem aplica. É o inverso do Estado de Direito, né? O Estado de Direito é que a lei é igual para todos. Aqui é que a lei é diferente para cada um de acordo com o interesse político, de acordo com a filiação política de quem age, de
quem comete um determinado ato. Então, esse eu acho que é o princípio de atuação hoje das Big Tech. Somos contra o discurso de violência. Claro, então você tem inúmeros exemplos de discurso de violência vindos de forças totalitárias, vindos de regimes de esquerda, que não encontram absolutamente nenhum problema para permanecer nas redes. Enquanto que outros discursos, que na verdade muitas vezes não são, nem tem violência nenhuma, mas se encontra algum elemento, né, dizendo que, ou se encontra um pretexto para dizer que eles pregam a violência, são excluídos. Esse é um método totalitário, é um método de, utilizar as normas diferentemente, utilizar uma classificação das pessoas que não responde a uma lógica realmente nenhuma que não seja a lógica da conveniência política. Existe essa teoria de que o poder pertence àquele que tem a capacidade de dizer o que é uma exceção à lei. A teoria do estado de exceção foi desenvolvida um pouco por George Agamben, né? É dizer o seguinte: olha, dentro da lei o poder é igual. O poder é igual se todos cumprem igualmente a lei, todos são submetidos à lei. O poder verdadeiro é de quem consegue implantar uma exceção, né? É de quem consegue definir onde está a exceção. E esse poder hoje certamente pertence, no universo digital, a quem controla as redes, quem controla as Big Tech, porque elas é que podem dizer quem está dentro e quem está fora. Elas é que têm esse direito de dizer, olha, esse aqui pregou a violência, então esse está fora. Esse aqui também não, esse aqui não conta. Esse aqui continua dentro. Esse aqui, né, pregou, sei lá, discurso aqui é discurso de ódio, né? Então está fora. Esse aqui visivelmente é discurso de ódio. Não, isso aqui não conta, isso aqui é a expressão normal do pensamento. Então, o que nós temos é cada vez mais uma exceção, né, um estado de exceção, e não um estado de direito dentro do universo das Big Tech. Bem, talvez a gente possa desenvolver isso um pouco mais depois, então eu queria encerrar para dar mais tempo para a gente conversar. Mas pode ficar à vontade, ministro. Tá bom. Não, obrigado. Mas, e só por último, porque eu falei mais do plano internacional, claro que é onde eu trabalho, onde eu atuo, mas eu acho que a gente precisa falar da importância dessa aliança liberal conservadora dentro do Brasil e do risco de uma aliança liberal totalitária que isole o conservadorismo e que para permanecer, para perpetuar um determinado esquema de poder, né? O impulso com que nós viemos e que nós temos no governo do presidente Bolsonaro é de criar essa aliança liberal conservadora, de implementar essa aliança liberal conservadora para mudar um sistema de governança do país, para mudar um sistema de governança baseado na corrupção, no atraso, no fechamento econômico e na desconexão com os valores do povo brasileiro, né? O lado totalitário, digamos, dessa equação política, ele quer justamente desfazer essa aliança liberal conservadora e, como no mundo, também no Brasil, puxar para si o lado conservador, né? Então, aqui, quer dizer, é o abraço, digamos, que a gente tem visto, às vezes mais próximo, às vezes mais distante, entre o centro e a esquerda, né? A esquerda procurando abraçar o centro. E acho que uma evolução muito importante recente é que, né, nas recentes em desdobramentos recentes aqui no Brasil, é que isso parece ter se revertido, né? Esse abraço. E nós temos hoje o centro rumando para o lado conservador, o lado da aliança liberal conservadora, o que, de certa forma, é animador e absolutamente necessário. Bem, é isso. Maravilha. Muito obrigado, ministro, pelas suas palavras. Eu vou já começar a fazer algumas perguntas aqui. Temos algumas perguntas aqui também do pessoal do grupo do Telegram, né?
Sim. Deixa eu só achar aqui a pergunta que eu circulei. Eu vou ter que fazer aqui a pesquisa. Bom, a pergunta... Eu não vou achar aqui a pergunta aqui agora. Mas eu lembro muito bem da pergunta. Era o seguinte. Bom, acho que a gente sabe que essa prática das Big Techs de fazer cerceamento de discurso, né, de fazer... tá tentando falsear o discurso público, né? Tentando falsear o discurso público, dando a impressão de que existe um consenso onde não há o que, né? Enfim, né? Há uma tentativa aí de passar uma impressão em termos de narrativa, né? Que acaba fazendo com que as pessoas pensem que a sua opinião é minoritária. Isso se relaciona muito com o conceito da espiral do silêncio, né? Fazer com que as pessoas achem que a sua opinião é minoritária. A pergunta dele do rapaz aqui era o seguinte. Daqui a pouco eu vou achar o nome e vou dar os créditos da pergunta. Mas a pergunta dele é o seguinte: diante disso, evidentemente que isso impacta, né, a política e, por consequência, a política externa de vários países. Qual que seriam especificamente as prerrogativas do papel do Itamaraty diante desse risco que é causado por essa prática que está sendo adotada aí pelas Big Techs? Olha, interessante. Bom, muitas coisas. Antes de mais nada, falar. Eu acho que é fundamental que a gente fale das coisas, né? Fundamental que a gente discuta, que a gente leve para a política externa uma discussão absolutamente necessária em todas as sociedades hoje do mundo. Eu acho que a política externa ela existe para estar presente nos grandes debates e não para se eximir dos grandes debates, né? A política externa ela está onde está enfim, a coordenação, digamos assim, a reestruturação de uma determinada ordem de poder internacional, e cada vez mais há uma interpenetração absoluta entre uma estrutura internacional e uma estrutura nacional nesse sentido. Então, antes de mais nada, falar das preocupações que a gente tem, comparar com preocupações que existem em outros países, e em vez de repetir, né, determinados discursos completamente irrelevantes para a nossa realidade de hoje. Mais especificamente, nós estamos procurando acompanhar os movimentos internacionais que existem hoje, os movimentos em vários países, no sentido de novas legislações para coibir os abusos das Big Tech, para garantir que o Estado de Direito vigore também nesse universo virtual. E isso nós estamos acompanhando e, eventualmente, podendo nutrir o debate interno. Já tem, acho que, pelo menos 2 projetos de lei nesse sentido, para os quais acho que a gente pode, de alguma maneira, contribuir através dessa percepção internacional que nós podemos trazer. E colocar a voz, o peso do Brasil nessas discussões, sobretudo nos organismos internacionais. Isso é algo que nós estamos fazendo, na verdade, defendendo a liberdade de expressão desde o dia 1 desse governo. Eu sempre coloquei como uma das nossas prioridades no plano internacional a liberdade de expressão, a liberdade na internet. A gente, né, até sempre quis trabalhar nessa linha, entre tantas coisas que nós quisemos inovar, porque elas respondem às nossas necessidades. Claro que a gente já vinha percebendo essa tendência que agora se materializou de uma maneira muito mais grosseira, digamos assim, mas que já existia, acho que desde o começo, né, do movimento, desse novo movimento conservador tão pujante nas redes, já começou a se falar assim, fake news, né? Fake news foi um conceito que começou a ser usado para calar alguns, né, e deixar falar outros. E levar isso para o plano internacional é absolutamente fundamental para um país que quer trabalhar pela democracia, que quer trabalhar pela liberdade. A gente leva fundamentalmente a sério esse compromisso de trabalhar pela democracia e pela liberdade. Para nós não é simplesmente uma frase. Então, a grande fronteira hoje do trabalho pela democracia, a meu ver, é essa, da liberdade de expressão. Né, os organismos de direitos humanos sérios têm que falar de liberdade de expressão onde ela está sendo ameaçada e defendê-la onde ela está sendo ameaçada. Então é mais ou menos isso. Perfeito.
O senhor comentou um pouquinho mais cedo, né? Voltando um pouquinho na palestra. O senhor comentou um pouquinho mais cedo que a economia liberal não conduz à democracia. Eu acho que isso aí é algo que já está bem estabelecido, né? Uma crítica que o professor Olavo, inclusive, costuma fazer muito, né? A escola de Chicago, porque isso era um dos princípios, não, mas era uma crença comum, né, entre os economistas da escola de Chicago, de que se você levasse a economia liberal para os países, eles se democratizavam, né? Então isso estava na base aí da justificativa do movimento libertário, por exemplo, de começar a fazer comércio com a China, e também, né, um outro exemplo à direita do Pinochet. A justificativa era a mesma, né? Eram ditaduras, não comparando, evidentemente, né? São regimes bem distintos, né? Mas a justificativa era essa, né? A gente vai levar liberalismo e vai conduzir a democracia. A gente sabe que isso não aconteceu, né? Bom, tem muita gente hoje que está com a impressão de que a gente, embora esteja havendo aqui uma onda conservadora, a gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho, está com a impressão de que existe esse processo aí de extermínio da democracia já está num processo mais avançado, né? O que eu quero perguntar do senhor, até para dar um pouco de esperança pessoal, é o seguinte: se a economia liberal não leva a democracia, de um estado de não democracia para a democracia, o que conduziria, na opinião do senhor? Eu acho que, antes de mais nada, a sinceridade e o esforço de reconhecer de onde nós viemos e o que faz a força das sociedades democráticas. O que faz a força das sociedades democráticas não é o politicamente correto, não é a ideologia de gênero, não é nada disso. É uma tradição de 3.000 anos de vida, de pensamento, com todos os percalços dessa trajetória, mas conhecer a natureza humana, trabalhar a partir da natureza humana e valorizar a natureza humana como o ser humano, como um ser complexo, como um ser que tem dimensões diferentes, não apenas a dimensão material, a dimensão econômica. Eu acho que começa daí. E a partir dessa base criar as alianças, as parcerias, não só entre países, mas também entre entidades, digamos, diferentes entre os países. Então, eu falei da importância contínua, acho que maior hoje até do que antes, de uma aliança Brasil-Estados Unidos dentro de um conceito de outras grandes democracias. O que tem que ser baseado não apenas em interesse econômico, né? Não apenas em interesse econômico, mas também nessa... eu não gosto tanto de falar dessa coisa de valores, mas é a palavra que existe, porque acho que valores às vezes é uma coisa meio fria, né? Eu prefiro falar de sentimentos, de ideais, mas enfim, valores é um pouco a roupa que os sentimentos têm que vestir para poder entrar no discurso politicamente correto. Mas, enfim, mas pelo menos está lá o conceito. Enfim, então é entender o que nós somos, né? O que nós somos no Ocidente. Então, por exemplo, toda essa digamos, campanha que existe, essa percepção totalmente equivocada que existe sobre o Brasil hoje em mídias americanas, europeias, faz parte do não reconhecimento dessa comunidade de valores, digamos assim. Faz parte desse esforço de carregar o centro, né, de carregar o liberalismo para o lado do totalitarismo. Porque dizer assim, olha, uma democracia liberal não pode estar ao lado de uma democracia conservadora, digamos assim, como o Brasil, ou liberal conservadora, né? Isso aqui não pode tocar, né? E o que né? Então vai recuando, quando vê, está junto do totalitarismo. Isso realmente é triste de você ver, mas é o que acontece. Então, antes de mais nada, é preciso um choque de realidade e, como dizer, sinceridade nesse entendimento, que eu acho que nós teremos e estamos tendo com nossos grandes parceiros. Mas, como eu dizia, também acho que não é só uma questão de países, talvez não seja nem predominantemente uma questão de países. Eu acho que é preciso que pessoas, grupos, entidades que estão dentro desse grande universo se articulem e se conheçam, criem instrumentos para agir em comum, para agir junto a governos, para agir pelos nossos princípios, enfim.
Perfeito, perfeito. Só dando o devido crédito, né? A primeira pergunta feita aqui sobre a questão de Itamaraty foi feita pelo Francis Schiavo, tá? Aqui no nosso grupo de assinantes do TCLB Juntos. A próxima pergunta que eu queria fazer é o seguinte: nós vimos aí, dos anos pra cá, né? Uma onda conservadora, né? Uma onda conservadora. O senhor até falou um pouquinho disso, né? Que as redes sociais, elas acabaram trazendo a rebelião, né? A rebelião se concretizou nisso. Eu não sei se onda conservadora pode ser o termo mais correto para se descrever, mas eu acho que todo mundo sabe do que eu estou falando quando eu falo disso, né? A pergunta que eu faço é o seguinte, né? A gente está vendo essa onda conservadora, na opinião do senhor, né? Essa onda conservadora, ela está subindo, ela tá esfriando, ela está constante? Como é que o senhor faz a avaliação hoje, né? Já há alguns anos, já vemos posso dizer com certa segurança, uns 6, 7 anos já em que, né, isso começou a tomar mais forma no Ocidente. Como é que o senhor vê essa avaliação agora? Como é que o senhor faz a avaliação desse movimento? Ele está ascendente ainda? Ele deu uma estagnada? Ele está decrescente? Como é que o senhor vê? Eu acho que ele continua muito vigoroso. O que acontece? Ele chegou na muralha ali da cidade que a gente está sitiando, né? E agora, enfim, né, quando a gente vê naqueles filmes de cerco, né, de assalto, de fortaleza, é um momento decisivo, é um momento em que o outro lado, digamos assim, percebeu que isso é para valer e percebeu que se não nos exterminar, digamos agora, a gente vai entrar nessa fortaleza e vamos inaugurar, se tudo der certo, se Deus quiser, um novo momento histórico aí de muito mais liberdade, de muito mais felicidade para todo mundo. Então é um momento decisivo, é um momento em que a gente está muito mais sob ataque, porque a gente começou a fazer diferença, né? Porque a gente realmente, e eu acho que tem a ver também com o momento do Brasil, né? Olha, é para valer a mudança de sistema, é para valer a construção de um país completamente diferente, um país aberto, etc. Então, as forças, aqui realmente desde 1º de janeiro de 2019 já estão, né? Já estamos nesse clima, digamos, de um embate. Mas no mundo, eu acho que é isso. É um momento de uma luta muito intensa. Eu utilizo demasiadamente assim, metáforas de luta bélicas, né? Mas enfim, né? Não deixa de ser, né? Eu acho que né? Pois é. Eu acho que se fosse só jogar flores um no outro seria muito fácil, né? Era John Adams que falou que a política era guerra por outros meios? Clausewitz, né? Clausewitz, isso. Quer dizer, não chegaria tanto, né? Mas eu acho que, justamente, eu acho que um dos problemas desse Ocidente liberal foi a perda do espírito de luta, né? A ideia de que luta é simplesmente a guerra física de, né, matar e morrer e violência. Não, acho que, né, luta também é luta, né, intelectual, espiritual, etc. E a ideia de que você não precisa lutar para promover aquilo em que você acredita e defender aquilo que você gosta é uma coisa totalmente destrutiva e deletéria. Então, essa acomodação, né? Acho que tem muito a ver, claro, com o trauma da Segunda Guerra, né? Então, as pessoas, não, tudo que é luta se associa à destruição, se associa à guerra, então nós não podemos lutar, né? O liberalismo virou um pouco isso, né? É não lutar. A paz é simplesmente não lutar, mesmo que o outro lado te vença e acabe com tudo aquilo em que você acredita. Bem, então acho que é isso. Acho que a onda chegou numa barreira, né? E agora é um momento decisivo. Perfeito. Só uma barriga ali, né? Tá certo. Bom, o senhor, como é que o senhor está de horário? Pode. Então, maravilha. Então é o seguinte, tem muita gente aqui no grupo perguntando, né, sobre a autonomia do Banco Central e ver se o senhor tem alguma consideração a fazer com relação à questão do Great Reset. O senhor acha há riscos envolvidos nessa autonomia ou não? Isso seria, né, vou colocar de maneira mais concreta. O senhor vê há riscos, né, dessa autonomia do Banco Central? A gente sabe que isso aí, em termos econômicos, isso é positivo. Você vê que há riscos desse Banco Central acabar sendo dominado por metacapitalistas, por globalistas, né, etc. Como é que seria, na opinião do senhor, qual seria a possível ação do governo para evitar que isso aconteça?
Olha, não vejo risco nenhum. Eu acho que é uma medida que vai ser boa para a economia brasileira, vai ser boa para o processo de liberalização da economia brasileira, que, se a gente está dentro de um arcabouço de uma aliança liberal-conservadora, reforça também a dimensão conservadora, né? Então, o que a gente está reforçando é esse Brasil entendido como uma democracia conservadora liberal dentro do mundo, mostrando que você não só pode, como deve ter essa convivência entre princípios conservadores e os elementos da economia liberal. Então, eu acho o contrário, acho muito positivo dentro desse arcabouço, né? E mostrar que a gente pode avançar, vai avançar nessas duas linhas, digamos, ao mesmo tempo. E eu acho que, né, tudo que também sirva para, né, manter a nossa credibilidade, nossa estabilidade econômica é extremamente benéfico ao conjunto do nosso projeto e não apenas a essa dimensão liberalizadora, digamos, do nosso projeto. Então, quanto a Great Reset, quer dizer, eu não... enfim, tenho procurado estudar mais isso, né? O Great Reset, existe o Great Reset tal qual, digamos, anunciado pelo Fórum Econômico Mundial, e existe um pouco a ideia um pouco mais vaga de Great Reset. Mas em termos muito básicos, o que eu tenho dito é que o Great Reset, tal qual anunciado pelo Fórum Econômico Global, Mundial, ele não preocupa tanto pelo que ele tem, mas pelo que ele não tem, né? A ideia de que ele não tem o conceito de liberdade, não tem o conceito de democracia incluído nele. Então, ele parece ser justamente parte desse... ou ele pode se prestar a ser parte desse movimento de uma captura de uma ordem liberal por uma estrutura totalitária, né? Porque quando você não fala de democracia, você, né, meio que diz, olha, tudo isso aqui pode ser implementado, às vezes até precisa ser implementado através de uma sociedade de controle, de uma sociedade totalitária. O que a gente precisa mostrar é que né, toda a questão ambiental, toda a questão de igualdade dentro das sociedades, né, de cuidar das pessoas mais vulneráveis, de, né, igualdade entre homens e mulheres, tudo isso pode ser, digamos, produzido, tudo isso pode ser avançado dentro de uma sociedade nacional, dentro de uma estrutura nacional, tanto quanto dentro de uma estrutura pós-nacional, e muito menos dentro de uma estrutura totalitária. Você não precisa impor essas coisas só serão verdadeiras se elas forem resultado de uma determinada, de um processo social, de um processo democrático, né? O que preocupa é isso, a ideia, por exemplo, no clima, que você, para salvar o planeta a gente precisa acabar com a liberdade das pessoas de fazerem determinadas escolhas econômicas. Eu acho que isso é totalmente equivocado, grosso modo, né? Hoje que você pode promover qualquer objetivo nobre através do cerceamento da liberdade, onde que você precisa cercear a liberdade. Então, a ideia de que todo mundo se você se você não organizar a sociedade a partir de um planejamento central, a partir de um poder central, você não consegue promover determinados objetivos. Isso eu acho totalmente equivocado. Mas o senhor acha que o projeto do Great Reset, ele é factível? Ele pode ser... Olha, depende do que a gente considera que é o projeto do Great Reset. Nem isso é inequívoco, né? Eu acho que não. Enfim, eu acho que praticamente tudo que está naqueles princípios ali do World Economic Forum é factível dentro de uma sociedade democrática. Você não precisa ter o fim das nações, o fim do Estado-nação, não precisa ter um governo mundial, não precisa ter muito menos uma estrutura de poder não democrática para implementar aquilo. Perfeito. Bom, tem muita gente perguntando aqui também sobre a questão da Agenda 2030, né, que tem preocupado muito também os conservadores. Queria que o senhor comentasse. Eu não vou pegar uma pergunta específica, tem várias aqui muito boas, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, né? A Agenda 2030 da ONU, né? Ela tem aparecido sendo muito comentada pelas pessoas, né? Pelo movimento conservador brasileiro, inclusive. Primeiro, eu gostaria de saber,
o senhor tem críticas a essa agenda? Quais são? E se a gente consegue contrapor essa agenda? Bom, acho assim, a Agenda 2030 está lá, né? Hoje ela é um dado da realidade, né? Eu acho que se hoje ela fosse ser reescrita a partir de ideias, enfim, pessoas que pensam como a gente e tal, seria escrita de uma maneira muito diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não vale a pena bater de frente com a Agenda 2030, porque, de um modo geral, os objetivos da Agenda 2030 são bons, são objetivos, né, de desenvolvimento, de, né, proteção ambiental, etc. A questão é a instrumentalização. Então, talvez um pouco como a Great Reset, o importante é que se trabalhe para que ela não seja instrumentalizada na direção de uma reestruturação política das sociedades rumo a um esquema totalitário. Eu acho que é basicamente isso. Ela pode ser instrumentalizada? Pode, mas também a gente pode evitar, né? Então, de modo geral, a nossa atuação no sistema multilateral tem sido nesse sentido. A gente não quer bater de frente com o sistema multilateral, existe, enfim, tem imensas virtudes em muitos casos, né? Mas é tentar fazer com que ele sirva as suas finalidades originais. Então, primeiro, que ele não seja algo que se substitua aos países, aos Estados-nação, e segundo, que ele não seja instrumentalizado pelo totalitarismo. Eu acho que houve um pouco um vício durante décadas, justamente as décadas da Guerra Fria, em que o bloco soviético ele se deu conta que ele podia usar o sistema multilateral a seu favor, né? Ele não faz nada do que está ali, né? Não fazia nada do que está ali, mas com aquele discurso bacaninha de olha só, multilateral, país em desenvolvimento, aqui, vamos, né? O bloco soviético ele ganhava corpo, colocava sob pressão o bloco ocidental. Então, isso meio que ficou enraizado no sistema multilateral, essa instrumentalização por um esquema de poder totalitário, né? E hoje, de novo, eu acho que o problema não é a China instrumentalizando, né, um amálgama aí de interesses, né, não nacionais, né, que se podem valer desse conceito da Agenda 2030, daquilo que está ali dentro, para as suas finalidades, de uma espécie de sociedade de controle, né? Então, acho que em todos esses pontos a gente tem como trabalhar, digamos, dentro do sistema para voltar ao que ele deveria ser. Então, direitos humanos, que é muito instrumentalizado, como a gente sabe, por outras agendas. Você tem feito muito isso, né? Vamos reler aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que fala, enfim, é um hino à liberdade, eu já falei isso, né? Liberdade de crença, liberdade de expressão, direito à vida, direito à propriedade, direito à democracia, está lá. Todo ser humano tem direito a escolher seus governantes, está lá, né? Então vamos implementar isso, é direitos humanos, né? E não uma tela de disfarce, assim, onde você pega para atacar os regimes que você não gosta. Então, eu acho que, né, a Agenda 2030 está lá, vamos tentar trabalhar para que ela sirva, assim como a Declaração de Direitos Humanos pode servir, deve servir a nossa linha de pensamento, de liberdade, de democracia, também a Agenda 2030. Perfeitamente. Bom, ministro, só para a gente finalizar então, né, não estou tanto assim no tempo do senhor também, queria que o senhor comentasse aqui para a gente, né, na opinião do senhor, né, volta à questão da onda conservadora, né, no caso do Brasil especificamente, né? O senhor falou que o Brasil é pioneiro, né, já virou quase uma Atenas no mundo conservadora, né? Em alguns sentidos eu até acredito que sim, porque o professor Olavo tem uma expressão que eu achei muito interessante, que ele falou uns meses atrás, né? Falou assim, olha, em termos de perceber essa percepção política do brasileiro em relação ao político mal intencionado, é uma coisa que o brasileiro tem e talvez seja uma das mais afiadas do mundo hoje em dia, né? Que é uma coisa que ao americano falta ainda bastante, né? Ao europeu nem se fala, de maneira geral, está passando anos-luz isso aí, né? Eu queria que o senhor comentasse como é que o senhor vê a questão do conservadorismo brasileiro, do estado do movimento conservador agora. O que o senhor acha que falta ainda ao movimento conservador brasileiro?
Bom, primeiro só a questão de Atenas, né? Me ocorreu uma outra imagem, talvez seja um pouco melhor. Que tem aquele livro, né? Como a Irlanda salvou a civilização, porque por causa dos mosteiros irlandeses, né? Sim. Que conservaram livros e outras coisas durante a Idade Bárbara, né? Digamos assim. Acho que é uma Atenas, talvez, o Brasil, mas talvez é uma espécie de Irlanda, onde, né? Talvez o movimento conservador possa... Mas assim, aí dá uma ideia um pouco defensiva, né? Que eu também não queria ter. Eu acho que, como eu te falei, eu acho que estamos a onda está aí. Não é que a gente está simplesmente numa de se preservar, né? Às vezes dá um pouco essa sensação, um dia que a gente acorda um pouco mais pessimista, né? Assim, não, o que dá para fazer é fechar aqui, né? Botar os nossos livros aqui numa cápsula do tempo e ver se daqui a 1000 anos a gente vai estar numa coisa diferente. Mas não é. Eu acho que a gente está num momento de choque, mas com a perspectiva de fazer triunfar esses ideais que a gente tem. Bem, mas o que falta ao movimento conservador no Brasil? Olha, deixa eu falar, eu acho que falta, por exemplo, mais presença no Congresso, né? Mais presença no Congresso Nacional. Já mudou muito, claro, nessa última eleição, tem vozes conservadoras muito importantes no Congresso, mas falta mais presença. Segundo, eu acho que falta né, institutos de ensino, né, falta presença conservadora, obviamente, nas universidades. Isso é um desafio gigantesco, né? Mas que tem, acho que há perspectivas, né? Há perspectiva, porque tem gente pensando, tem gente fazendo, gente trabalhando. Bom, não estou dizendo nenhuma novidade, né? Mas falta, né, falta mais terças livres, né? Se nós tivéssemos uma semana livre inteira, né? Uma segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? Já pensou? Seria uma coisa fantástica, mas assim, o trabalho de vocês aqui, eu queria registrar, acho uma coisa admirável. Desde que a minha vida mudou, assim, minha vida intelectual, quando eu comecei a acompanhar o Terça Livre, eu estava totalmente desesperançado, assim, de ver um Brasil de acordo com coisas que eu pensava. Eu não sabia que havia outras pessoas pensando coisas semelhantes àquilo que eu, meio envergonhadamente, assim, né, pensava, como muitos de nós. Então, lá para 2015, acho que quando eu comecei a acompanhar, para mim, talvez para muitas pessoas, foi foi assim, encontrar uma fonte de água limpa no meio do deserto, né? E hoje acho que temos, né, um rio realmente correndo aí. Mas acho que a coisa da presença na mídia, na presença da grande mídia, talvez seja necessário, né? Não abandonar o terreno da grande mídia a ela mesma, né? Ter uma presença conservadora ali. Eu acho que, infelizmente, a tendência, né, de que... Existe agora, não sei qual é o pensador americano, que falava que qualquer entidade que não seja explicitamente conservadora, ela acaba virando uma entidade de esquerda. Então, assim, um clube de boliche, se você não dizer clube de boliche conservador, daqui a pouco as pessoas estão lá. Bem, talvez seja um pouco isso aqui, quer dizer, qualquer entidade que não tenha uma raiz conservadora forte, ela está sujeita a essa migração, né? Porque é fácil, né? É o fácil, né? O apelo do fácil. Ninguém gosta de acordar todo dia e ser criticado, ser xingado, ser ofendido, né? Com mentiras, com impropérios, com coisas completamente absurdas. Então tem gente que um dia cansa, né? Tem gente que cansa e fala, não, eu vou pro mainstream aqui, pronto. E tem gente que nem tenta, né? Acho que a maioria. Mas enfim, então acho que preciso ter também essas entidades que tenham enfim, canais de mídia, institutos, tudo isso que tem esse aço, né? Essa coluna de aço conservadora. Olha, isso aqui é conservador e é a partir daqui que a gente pensa. Então, e outra coisa é a conexão internacional, né? Ter um esforço maior, crescente de dialogar com movimentos compatíveis, convergentes no resto do mundo. Eu, quando estive na Itália, por exemplo, em 2019, uma visita, a gente fez uma reunião lá com algumas pessoas desse tipo de pensamento, eu vi que na Itália existe uma efervescência muito grande de pensamento conservador, coisas que dificilmente chegam aqui, né? Fiquei muito entusiasmado na ocasião, depois acabou que não fizemos muito o follow-up disso, mas nos Estados Unidos, obviamente, né? Mas
e em toda a parte do mundo, na Índia existe um pensamento, né, que você pode classificar. A Índia, claro, os parâmetros são muito diferentes, civilizacionais em muitos casos, né, mas é um país que, grosso modo, tem imensamente a ver conosco. É um país que você pode, né, é um pouco complicado, acho que usar a palavra conservador, mas acho que é um país essencialmente conservador por muitas, assim, nessa visão aqui que a gente está falando. E então é preciso que, acho que haja mais mecanismos de conexão com pensadores, com forças políticas também de outros países. Bom, perfeitamente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá certo? Eu queria agradecer imensamente a disponibilidade aqui do ministro, né? Sei que tem uma agenda bastante restrita, né? Dedicou aqui quase 2 horas aqui para conversar com a gente. Muito obrigado, ministro. Eu que agradeço. Olha, fico muito feliz. Eu fico, sobretudo, tocado pelo esforço gigantesco que vocês estão fazendo, Ítalo, enfim, né, o nosso Alan lá e toda essa equipe maravilhosa do Terça Livre, por manter esse cabedal aí de ação e de conhecimento e de pensamento que vocês estão criando. Tá? Queria te dar os parabéns por isso. Muito obrigado, ministro. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui com essa Masterclass, né, ministrada aqui brilhantemente pelo ministro Ernesto Araújo. Você que está assistindo aqui pelo YouTube, né, peço para que você considere essa live aqui, né, essa Masterclass. Hoje nós excepcionalmente abrimos ela para o público, né, mas ocasionalmente, né, aliás, normalmente, né, as Masterclass são feitas de maneira fechada exclusivamente para os assinantes do Juntos, né, assim como hoje foi feito aqui também a distribuição das perguntas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like aqui embaixo, também inscreva-se no meu canal pessoal, que eu faço algumas leituras de livros aí durante a semana. Enfim, é isso. Não se esqueça também de passar em tercalivejuntos.com.br. A gente vai ficando por aqui. Excelente sábado para todos vocês. Fiquem com Deus.